Bom, vamos lá. Então, boa tarde. Vamos começar aí a nossa discussão de hoje sobre hipertensão, né? Daí eu já ativei o modo vadio de novo e grifei aqui no artigo mesmo. Quando pegar o artigo vai ser assim. Pode achar ruim, achar bom, não interessa. Vai ser assim e acabou. Então, esse artigo é um artigo ali recente, né? Então, ele foi publicado agora, ó, 21 de janeiro de 2022. A gente está em 17 de janeiro de fevereiro de 2022, então parece que a gente está meio. Eu mostrando aqui e não compartilhei, né? E o Rafael ali achando massa ali. Ó, eu tô vendo, pra mim tá bom. Rafael. Concordando, né, com tudo. Apontando aqui, ó, e tal. Tá, agora sim. Então, cadê a mãozinha? Aqui. Deixa eu grifar aqui, ó. Grifar aqui durante a apresentação de verde. De amarelo, que ficou grifado, é que eu grifei antes. Então, você vê, né? Olha lá, ó. De janeiro de 2022. Então, estamos um negócio recente aí, né? Nem tudo que é recente é bom, né? Mas, vamos lá, vamos ver o que esses malucos chineses aí quiseram trazer. Então, na tradução aí. Traduz aí, Rafael, você que é bilíngue. Vamos ver. Tradução na hora agora aí. Só porque tá gravando, né? Daí é. Tá, comparação mista de treinamento aeróbio com diferentes volumes e intensidades de exercício físico em pacientes com hipertensão. Uma revisão sistemática e meta-análise, não sei, ali o network. Enredo, né? Enredo. Rede? Então, assim, antes da gente discutir um pouquinho, eu vou mostrar primeiro uma imagem aqui, o artigo, para a gente entender o que é esse negócio em rede aí. Bom, então, para a gente entender mais ou menos como é que é a metodologia desse estudo, eles fizeram o seguinte. Imaginem vocês, né, que você quer investigar hipertensão, né, diferentes formas de tratamento, de treinamento, nesse caso, né, para indivíduos com hipertensão, pressão alta. Então, você vai pegar lá o sujeito com pressão alta e você, bom, eu posso fazer um HIIT, eu posso fazer o longão, né, o moderado, eu posso fazer que eles chamaram aqui de HIIT com alto volume, então seria uma alta intensidade e alto volume, depois a gente vai ver o critério bem certinho. E eu posso fazer simplesmente uma atividade física e eu posso fazer nada, né? Posso pegar o grupo controle. Então imagine, ó, eu falei de controle, eu falei de atividade física, eu falei de HIIT tradicional, né? Eu falei de longão, de moderado, vou chamar de longão. Uma vez eu vi o professor falar e achei que ficou legal. Então vai ser assim. O moderado intensidade eu vou chamar de longão, porque geralmente é, né, mais longo. E o outro que seria o HIIT de alto volume também. 5 modalidades. Daí a gente pensa, bom, tem que ter uma quantidade razoável, né, de cidadão em cada grupo para a gente poder comparar os grupos, né? Então, se eu pegar assim, um só de cada, fica pouco. Então, se eu pegar 10 de cada, que ainda é pouco, eu preciso de 50 sujeitos, né? Difícil, né? Difícil. E com 10 ainda, putz, 10 fica até ruim de fazer estatística, ainda mais para tanto grupo assim. Então, tem que pegar sei lá, para ficar um estudo legal assim com esse tanto, pelo menos, né, uns 30 de cada grupo, para ficar um troço mais ou menos, né? 150 cidadão. Então você pensa, putz, como é que eu vou achar 150 negros com pressão alta que queira fazer exercício comigo 3 meses? Difícil, difícil. Então, o que acontece? Esse estudo não sai do papel. Esse estudo não é realizado. Mas que estudo que é realizado? De repente o cara não fazer nada, ou esse grupo eu sempre consigo. O cara para fazer o longão, beleza. E um terceiro grupo. Então eu consigo 3 grupos. Eu consegui
o não fazer nada, o atividade física e o longão. Daí a Sabrina, ela também decidiu fazer um estudo, a gente nem se conhece, graças a Deus. Né? Infelizmente, né? Apenas na parte hipotética, né? Daí a Sabrina pegou lá o estudo. Ela fez também o grupo controle, né? Porque é o mais fácil de todos. E ela decidiu, ela quis ver a avaliação lá do HIIT. Então ela fez o HIIT tradicional, de baixo volume, e o HIIT, esse HIIT de alto volume. Então ela fez 3 comparações também. Daí o Rafael pegou e fez mais uma. Das vezes com 2, com 3, com 4, não interessa. Né? Rodrigo uma, o Ed uma. Então, vários cidadãos no mundo inteiro, vários pesquisadores e tal, cada um fez uma comparação. E aí, ninguém está comparando tudo ao mesmo tempo. Né? Por isso que teve uns malucos que, em algum momento, um cara que entendia de estatística e de matemática, o cara pensa, bom, mas o Rafael, ele comparou longão e os 2 HIIT. O Bruno comparou não fazer nada com um HIIT e com longão. Então, o que acontece? Tem algumas, né, 2 estudos, pelo menos, compararam a mesma coisa. Né? Entendeu? O longão com o HIIT eu fiz e o Rafael também fez. Certo? Além de outras, né? Cada um fez outras. Mas cada um fez uma, pegou essa análise, entendeu? E também ele fez alguma análise diferente e eu fiz uma análise diferente. Aí o que é essa proposta de estatística de rede? Não, nem sei exatamente como que é o nome. Acho que é esse modo. Acho que tem ali no estudo, depois a gente vê bem certinho como que é o nome. Mas pega assim, ele pega tanto dado a comparação direta, como também as comparações indiretas. Eu não avaliei, mas eu avaliei algo que o Rafael também avaliou, então eu consigo fazer tanto a nossa avaliação direta, então eu comparo os meus com os deles, e eu também faço aquela comparação indireta, porque ele comparou com alguma coisa que eu não comparei. Não sei se está ficando claro. Para mim é fácil de entender isso. Então tem coisa que a Sabrina comparou, tem coisa que eu comparei. Algumas das variáveis nossas são iguais, então é uma avaliação mais direta. Só que tem umas que ela avaliou que eu não avaliei, mas eu consigo pegar aquelas que a gente tem em comum e comparar, ou extrapolar, ou fazer essa análise como aquela que só ela avaliou, assim como os dela só com o que eu avaliei. Deu para entender? Mais ou menos? Né? Então, assim, é importante entender isso, e eu já estou falando no começo, porque esse é o coração do estudo. Né? E isso serve para quê? Né? Essa comparação, essa união da comparação direta com a comparação indireta. Você tornar aquele conhecimento possível que em um único estudo seria praticamente impossível. Então, não tem um estudo que tenha essas 5 características, mas tem vários estudos que têm 3, 4, 2 dessas características. Então, esses estudos eles vão se unindo com comparações diretas e indiretas para proporcionar um resultado que una todas essas variáveis. Entendeu? E daí aqui, basicamente, a quantidade de estudos que tem cada correlação. Né? Depois vocês olham lá melhor e tal, nas características lá de cada um dos estudos. Então, quantos estudos que essas variáveis se cruzam, né? De forma direta. E daí, né, para a pressão diastólica, sistólica e para as outras variáveis que eles analisaram. Beleza? Mas essa é a parte mais importante para a gente entender mais ou menos como é que o chinês lá preparou esse estudo. Então, era isso que eles fizeram de metodologia estatística. Interessante, né? Não sei se já tinham visto alguma vez isso aí, às vezes viram uma vez, acharam que era outra coisa, ou viram, leram sem entender mesmo e acharam massa depois, ou daí, putz, não entendi nada aqui, que lixo esse estudo. Na verdade, eu que não entendi. Deixa quieto, não entendi. Né? Deixa quieto, não entendi. Putz, começou a ler, achou massa, depois caiu num trecho lá, puta, o que será que é isso? Né? Deixa que eu não consigo entender mais. Mas, enfim, se não sabiam, estão sabendo agora. E aqui ó, a gente observando
Tá grande para vocês? Para a gente tá aparecendo bem aqui. O Rodrigo que tá no celular vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas pro Rafael acho que tá ok, né, Rafael? Tá de boas. Uhum. Então, o que os resultados mostraram? Resultados mostraram que o longão, né, a intensidade de treinamento de média intensidade, é a melhor forma do que? De melhorar a pressão arterial. Pressão arterial propriamente dita, em indivíduos com hipertensão, enquanto que o HIIT de alto volume, então alta intensidade de alto volume, ele é bom para quê? Ele é bom para reduzir o peso corporal e a frequência cardíaca de repouso. Então, o treinamento de intensidade moderada seria mais interessante para diminuir a pressão arterial. Então, o cara lá, hipertenso, 140 milímetros de mercúrio, rebaixa mais ele fazendo intensidade moderada, média, né? Intensidade moderada, do que fazendo alto volume e alta intensidade no treinamento intervalado. No entanto, se o meu objetivo com esse cidadão de 140 milímetros de mercúrio for reduzir o shape dele, né? Tirar lá o formato pneu, né? Emagrecer o cidadão, é melhor fazer alto volume e alta intensidade no intervalado. Se meu objetivo é reduzir a frequência cardíaca de repouso, o cara, né, tem uma frequência cardíaca maior e tal, mais risco, né? Acaba sendo também, vai ser mais efetivo esse tipo de treinamento. Então, aqui é um dos pontos chaves aqui desse artigo aí. E daí, em relação à capacidade de exercício, vamos interpretar aqui como tolerância ao esforço, né? Então, o indivíduo ele vai melhorar a sua aptidão ao esforço no alta intensidade, alto volume no treinamento intervalado. Então, ele é o melhor para tolerância ao esforço também. Então, peso, frequência cardíaca de repouso e tolerância ao esforço. Então, cara, condicionamento, de uma maneira geral, né? Acho que se a gente falar condicionamento, fica mais fácil de todo mundo entender. Então, o condicionamento melhora mais fazendo alto volume, alta intensidade. Vamos ver aqui os pormenores. Quem quiser ler a introdução, depois pega e lê. Vou falar aqui de introdução. Bom, eram indivíduos que eram adultos e idosos, né? Tá marcado só adultos, mas tem idosos também. De indivíduos lá, né? Com acima de 130 por 80. Então, você vê, né? Que as faixas ali, né, ficou entre 30 a 70 anos. Então, tinha a partir de indivíduo adulto, né? Agora, vamos observar aqui que é algo que é interessante para a gente aqui. É o seguinte, então, foram avaliados alta intensidade e alto volume de treinamento intervalado, baixo volume e alta intensidade, né? O HIIT tradicional, como a gente conhece normalmente. O treinamento de média intensidade, atividade física, né? Atividade física geral. E o blank, né? Não fazer nada. Sedentarismo. Ou fazer nada. Em intervenção, né? E o que eles consideraram o HIIT nosso tradicional? Atividade com frequência cardíaca, VO2 ou potência, né, se for fazer na bicicleta, acima do 80% do máximo ou do pico, né? Depende se teve uma avaliação anterior, né? Então, acima de 80% do máximo seria considerado treinamento de alta intensidade. Além disso, para ser considerado um volume baixo, volume menor, 30 minutos. Até 30 minutos de treinamento acima de 80% de intensidade, considerado o HIIT tradicional. Tá? Assim, eu falo tradicional, não que necessariamente seja tradicional, mas é como a gente imagina o HIIT, né? Ou pelo menos, né? Geralmente um treino mais curto, tudo mais, né? Não que necessariamente você precise fazer sempre bem curtinho, assim, né? É só como está no nosso imaginário. Certo? Então, frequência cardíaca, independente, né? A variável frequência cardíaca, VO2, ou potência, sempre acima de 80%. Beleza. O HIIT de alto volume, mesma coisa, 80% para frequência cardíaca, para VO2 e para potência independente, no entanto, acima de 30 minutos.
Então, até 30 minutos eles consideraram como baixo volume, acima de 30 minutos eles consideraram com alto volume de treinamento. Beleza. Aí, o MIT seria o treinamento de média intensidade, eles consideraram entre 55% a 80%, seja da frequência cardíaca, seja do VO2, e para treinamento na bicicleta, de 50% a 60% de potência. Então, nessas margens, eles consideraram como treinamento de média intensidade. Certo? Então, isso aqui para a gente acaba sendo interessante até para a gente depois reproduzir, né, os resultados, né? De repente você achou interessante e tal, e vai aplicar lá no indivíduo. Se quiserem ir comentando também ao longo aí, não tem problema, podem ir falando lá, se acharem que deve. As variáveis que eles investigaram: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, IMC, frequência cardíaca de repouso. Isso foi as principais variáveis, né? E quando a gente fala em IMC, a gente está falando do peso, né? Porque a altura não vai mudar, né? A menos que o cara fazer HIIT lá, o cara fica maior, né? Cresça, o adulto, né? Se você acha que o adulto cresce de fazer treinamento de intensidade moderada, daí você acha que é o IMC. Senão, a gente está falando de peso aqui mesmo, de subir na balança. Aí, tem algumas outras variáveis que eles observaram em alguns estudos, outros não. Assim, as conclusões para essas variáveis já não são tão, assim, interessantes, porque nem todos os estudos fizeram a mesma avaliação, tudo mais, né? Tem essas questões. Seria o tempo até a exaustão, né? Seria uma tolerância ao esforço de uma maneira mais clássica, né? Limiar ventilatório, gordura, percentual de gordura, o VO2 máximo, colesterol, frequência cardíaca máxima e a média da pressão arterial. Certo? Então, esses são alguns dados secundários que alguns estudos têm, outros não têm, algumas avaliação é de um jeito, algumas avaliação foi do outro, acaba sendo mais confundidor do que qualquer outra coisa. Daí depois vocês podem olhar lá bem certinho como é que eles fizeram a investigação dos estudos lá no PubMed, depois vocês joguem tudo isso aqui também, seja no PubMed, Medline, Cochrane, e daí vê se dá o número de estudos lá que eles declararam, que encontraram, né? Joga exatamente isso e vê se não deu igual, daí quer dizer que, ou você fez alguma coisa errada, ou eles fizeram, seja na pesquisa, seja na publicação. Né? Claro que pode ter sido mais novo. Né? Todo esse procedimento de meta-análise, 2, avaliador, o terceiro, desempata, não sei o quê. Depois olha lá com mais detalhes. Vamos seguindo aqui. Então, surge lá um monte de estudos que aparecem e tal, sobra 12. Já é o tradicional, né? Desses 12 pegaram, né, idade entre de 18 para cima, né, até 78, que era o indivíduo mais velho, todo mundo acima de 130 por 80, como eu já tinha comentado. Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Bom, conclusões, né, resultados. Para hipertensão, daqui a pouco a gente vai ver no gráfico isso, mas para indivíduos com hipertensão, em relação à pressão arterial sistólica, melhor treinamento de moderada intensidade. Segundo melhor, treinamento HIIT tradicional como a gente conhece, de baixo volume. Terceiro melhor, treinamento HIIT de alto volume, acima de 30 minutos. Quarto, seria atividade física. E o mais inútil de todos, não fazer nada. Né? Surpreendendo a maioria. Não fazer nada realmente foi o pior. A pressão arterial diastólica. Melhor, para reduzir. Moderada intensidade. Segundo melhor, HIIT de alto volume. Terceiro melhor, HIIT de baixo volume, o tradicionalzão. Quarto, atividade física. Quinto, não fazer nada. Nota ali, né, que teve uma diferença do segundo para o terceiro, né? O primeiro, o quarto e o quinto foram exatamente os mesmos, o segundo para o terceiro inverteu. Na sistólica, o baixo volume foi melhor, na diastólica, o alto volume foi melhor. No peso, né, IMC,
foi melhor? HIIT de alto volume, depois atividade física, né? Eles observaram lá que simplesmente as avaliações de atividade física regular foi mais interessante para perda de peso, e o cara ser mais ativo regularmente foi mais interessante do que protocolo, enfim. HIIT de baixo volume, tradicional como a gente conhece, ou treinamento de moderada intensidade e não fazer nada. Sendo que o HIIT de tradicional e o treinamento de moderada intensidade são muito parecidos. Então, assim, são quase que elas por elas, né? Aí é aquela velha história lá do cidadão com 150 quilos e 1,5 m fazendo 2 horas de bicicleta, né? De esteira, na academia lá, 2 por hora, né? Bem, e o professor, não, vai emagrecer, vai emagrecer. O cara se arrastando lá, né? Outra, pulei. Vamos lá. Próxima é a frequência cardíaca em repouso. Aqui vocês podem olhar depois, lá com mais calma, o que melhora, o que piora em cada estudo, o que cada um avaliou, enfim. Frequência cardíaca de repouso, HIIT de alto volume, atividade física, HIIT de baixo volume, treinamento de moderada intensidade e não fazer nada. Essa foi a sequência para essa variável. Né? Parecido, né? Na verdade, a ordem foi a mesma quando comparado à perda de peso, né? Redução do IMC. Aí, na discussão que a gente tem aqui, a gente observa que dos 12 estudos, em 11, qualquer forma de exercício, ou melhor, dos 12, 11 reportaram diminuição no nível de pressão arterial, né? Então, quer dizer, teve só um estudo que não observou uma relevância do exercício físico na redução da pressão arterial sistólica. Apenas um dos 12. Né? Os outros 11 foi independente de que tipo. Então, se mostra, né, já consegue observar que, dependente do que você vai escolher depois, lá na tua prescrição, enfim, que o indivíduo está fazendo alguma forma de atividade física, seja em alto volume, seja em moderada intensidade, em alta intensidade, que ele tem uma tendência de diminuir o valor da pressão arterial sistólica. 9 estudos reportaram a diastólica e 8 reportaram a redução. Também só um que não reportou redução. Então, novamente, a mesma história. Os estudos demonstram, né, que seja para a pressão sistólica, seja para a diastólica, o exercício físico tende a demonstrar a redução dessas variáveis. Então, se a gente leva para o dia a dia, leva para o hipertenso de uma maneira geral, esse realmente, já é conhecido, né, também, tratamento primário, né, da pressão arterial, mesmo que não seja utilizado, né, como tratamento primário, mas cientificamente ainda ele é, né. 6 estudos que reportaram a redução de peso, sendo que apenas 2 reportaram a diminuição do peso corporal, né? Então é interessante, justamente porque são protocolos mais curtos também, né? Mas de qualquer forma demonstra já que é muito menos comum reduzir peso do que reduzir a própria pressão arterial. Aí 8 estudos demonstraram a frequência cardíaca de repouso, sendo que 6 deles apresentaram uma redução da frequência cardíaca de repouso, também algo já comum, né, e altamente documentado da questão do exercício físico regular. Ele proporciona, né, ao longo do tempo, redução da frequência cardíaca de repouso dos indivíduos. Então, se o indivíduo ele é ativo, na medida que passa o tempo, o coração e o corpo dele vai se condicionando de uma forma que a frequência cardíaca de repouso não necessite ser maior ou estar aumentada. Não foi observado efeitos adversos dessas intervenções, o que só demonstra, né, a segurança
exercício físico, e ainda eles especulam aqui que alguns estudos, não todos, né, obviamente nem todos avaliaram, mas alguns estudos ainda apresentam que esses benefícios eles podem se estender por um período além do período do estudo propriamente dito, né? Então, ele pode ser, mesmo que o indivíduo pare de fazer o exercício, ainda assim, aqueles benefícios observados se mantêm por um período de tempo, né? Daí você vai falar, mas é só falar para o cara não parar, mas às vezes ele precisa parar, às vezes o cara precisa fazer uma cirurgia, né? Às vezes o cara entrou ali numa depressão e entrou ali, precisa de um tratamento, sei lá, a mulher ficou grávida, o que mais que pode acontecer? O cara precisa parar ali uns 2, 3 meses, precisa trabalhar mais, precisa fazer uma viagem, lua de mel, igual o Rafael disse que quando casar, diz que é mais de um mês de lua de mel, não quer nem saber, entendeu? O cara vai ficar treinando, né? Vai fazer atividade física, mas não vai treinar. Aí tem todas essas questões aí, né? Daí os riscos de viés, aí depois vocês olhem lá com mais detalhes, de uma maneira geral aqui, só demonstrar, né? Tem uns troços em estudo, assim, que é interessante, né? O principal viés dos estudos foi o cegamento, né? Quer dizer, é aquilo, o cara que está fazendo exercício, ele sempre sabe que está fazendo exercício, né? E o cara que não faz exercício, ele sabe que ele também não está fazendo, né? Esse é um viés normal, né? Nos estudos com exercício físico, mas para algumas formas, dependendo do que você for trabalhar, consegue cegar, né? Esse tipo de coisa. Às vezes o cara vai fazer situação placebo e tal, daí fica um bom cegamento, dependendo, não fica um bom cegamento, às vezes consegue, enfim, faz lá, tem estudo que faz exercício fake, né? Seria o cara fazer um exercício lá bem fraquinho lá e tal. Enfim, essa figura eu já mostrei para vocês. O que tem aqui de interessante que eu grifei aqui? Apenas falando ali que não foi observado diferenças com a idade, também com o gênero, também não é nada que seja muito conclusivo. Daqui a pouco a gente volta nessa figura. Essas tabelas vai ter mais para baixo ali também, a mesma coisa da figura, a gente olhando a figura já resolve. Então, seja para idade, seja para gênero, é difícil você conseguir dizer, bom, a mulher é mais uma coisa, tipo, a mulher é mais alta intensidade, alto volume. Difícil você fazer isso, né? Para homem, o moderado é melhor, mas só para homem. Para mulher, talvez seja. Não tem como fazer muito essa avaliação, até pela característica dos estudos primários, né? Em relação à obesidade, ao IMC, ao peso corporal da mesma forma. Vamos ver o que mais tem aqui. As limitações, eu olhei lá, depois vocês olhem com mais detalhes também, não tem nada muito que comprometa o estudo. E daí algo que eles colocam até na conclusão aqui, é interessante isso, que o uso, né, dos antihipertensivos, dos medicamentos, combinado com a intervenção, podem levar a confusões, a erros. Então, assim, esse é um ponto interessante, sempre quando a gente pensa, né, em algum tipo de trabalho com alguma doença específica, o quanto que a influência, né, dessa medicação pode estar confundindo você no sentido de, bom, sei lá, reduziu a pressão do cara, mas na verdade você não sabe que ele consultou lá e o médico lá aumentou a dose. Daí tá reduzindo mais. Puta, o exercício que eu fiz lá, nossa, eu sou o cara mesmo, mandei ver no cara lá, falei para fazer um HIIT lá, 1 hora fazendo HIIT, 1 por 1 ainda, e nem saber. Na bike lá, 80% da frequência cardíaca máxima, desossou o cara, né? Deu certo. Na verdade, o médico, uma semana antes lá, ele trocou a dose, o paciente nem falou lá para você, você quase matou o caboclo lá, e depois na avaliação você achou que era para intervenção lá, mas não é. Simplesmente é você não sabendo que o teu próprio paciente foi fazer uma consulta, né? Então, bem, né? Aí nas figuras aqui, basicamente aquilo que a gente falou, é uma figura que mostra um ranqueamento, né, para cada variável.
Então, eles definiram por rankings aqui, né? Rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5. Sendo... E onde é que está aqui? Aqui em cima. Sendo o ranking 1 o pior e o ranking N, né? Quanto maior o número, melhor. Então, ranking 2, melhor que o 1. Ranking 3, melhor que o 2. Né? E demonstra os melhores resultados. Então, o 5 aparece mais onde? O 5, melhor ranking possível, aparece mais no MIT. Entendeu? O 5 na diastólica aparece mais aonde? Aparece mais no MIT. O 5 no IMC aparece mais onde? Aparece mais no alto volume, alta intensidade, assim como a frequência cardíaca em repouso, o 5 aparece mais em alto volume e alta intensidade, mas de uma maneira geral, você consegue ver, né? Um pouquinho, pelo menos, né? Aparecendo também, né? Ó, no pressão sistólica, o ranking 5, 4, 3 tem uma probabilidade alta aqui, ó, quase 2 acima de 30%, chegando quase para alto volume e alta intensidade. Então, se somar isso aqui, dá um valor, dá uma esticada aqui, né? Se somar tudo isso aqui também, se somar tudo isso aqui, entendeu? Então, a maioria demonstra que pelo menos alguma redução o cara vai ter. Simplesmente o MIT talvez seja o que vai reduzir mais a pressão sistólica. Aqui na diastólica já é um pouquinho diferente. Você vê que na sistólica aqui o MIT dá uma... Né, ganha fácil, né? Assim como na frequência cardíaca e repouso e IMC. Você vê que o HIIT de alto volume, né? A maior parte dos indivíduos de HIIT de alto volume foram no melhor ranking possível, né? Para a frequência cardíaca de repouso. Então, mostra o quão é um bom efeito da frequência cardíaca do HIIT de alto volume na frequência cardíaca de repouso. Isso que é muito provável que vai acontecer isso, do indivíduo se enganjar num programa de HIIT de alto volume, a tendência ao longo do tempo ele é reduzir a frequência cardíaca. Isso provavelmente vai acontecer, né? Isso aqui é probabilidade, né? Beleza? Então era isso. Daí agora fica para a gente... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Acho que não. Para a gente debater e discutir aqui agora. Deixa eu fechar a gravação.